Fala, irmãos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar sobre João 3, uma mensagem, uma conversa que Jesus teve com Nicodemos, em que ele traz muitas coisas incríveis, muitas mensagens importantes, muitos ensinamentos. Então, começando aqui, Salmo 103, 22. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então, meus amigos, aqui em João 3, ocorre o encontro com Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos não entendeu, Ele achou que o homem tinha que nascer de novo saindo do ventre da mãe. Mas Jesus explicou: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Então Jesus falou: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. Então, brevemente aqui, aquele que é nascido do Espírito, então, é levado, deve andar no Espírito, para ser guiado pelo Espírito. Por isso que é como o vento, porque não sabe para onde vai, ele apenas é guiado pelo Espírito. Então Jesus fala aqui: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? E ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E por quê? Porque quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, Jesus veio trazer a salvação, vem trazer a oportunidade da salvação para os homens, a reconciliação com Deus. Por quê? Porque o pecado faz separação entre nós e Deus, a queda do homem e a nossa natureza pecaminosa. Então Deus enviou Jesus para nos reconciliar com Deus através do seu sangue e da sua palavra, enfim, através do quê? De nós nascermos de novo como homens espirituais, homens e mulheres. Então é por isso que aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, meus amigos, eu estou sendo bem direto aqui com vocês. Muitos templos passam um culto inteiro, muitos templos que estão mornos hoje em dia, denominações, um culto inteiro e você não consegue falar nem 3 versículos, nem o que eu falei aqui. Então, eu acho muito importante isso, que a palavra
verdadeiramente seja passada, que é o pão da vida, né? Então, assim, para alguns pode ser simples, né? Autoexplicativo o que Jesus falou. Para alguns ainda pode ser difícil de digerir. Então eu vou recapitular aqui, mas isso era o que eu tinha para falar hoje, né? Então, basicamente, a luz veio ao mundo, que é Jesus Cristo. E muitos homens amaram e amam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas todo aquele que faz o mal, que pratica o mal e que ama a maldade, aborrece a luz, odeia Jesus, odeia os servos de Jesus, quem fala de Deus. E por quê? Porque a luz expõe o pecado, expõe as trevas. Então os próprios demônios odeiam a luz. Então Só que o que muitos não entendem, né? Não é simplesmente as pessoas que fazem coisas ruins não gostam de Jesus e quem é do bem vai gostar de Jesus. Não. Por quê? Porque na verdade nós chegamos perto de Deus, perto do Filho de Deus. Por quê? Porque aquele que conhece o Filho conhece o Pai, né? E aquele que não ama o Filho, não conhece o Filho, não chega no Pai. Ou seja, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós chegamos até Jesus para que Ele nos lave, para que Ele nos purifique, né? Então, na verdade, não é nem porque nós somos bons que nós chegamos a Jesus. É pela bondade de Deus, pela graça de Deus. É porque através, enfim, da vontade que Deus colocou no nosso espírito, no nosso coração, de buscar Ele, através da própria inteligência, da própria lógica, porque é necessário você crer em Deus, né? É necessário você realmente ter fé para você renunciar às coisas carnais, às coisas do mundo e para você continuar buscando a Deus. Então, é isso, né? É necessário crer, porque a pessoa que não crê, ela vai relativizar, ela vai seguir outras coisas do mundo, ela não vai conseguir vencer a batalha da carne e do espírito. E é por isso que o apóstolo Paulo nos aconselha a nos apegar com as promessas de Deus, as promessas do reino eterno, enfim, das coisas maravilhosas que Deus tem guardado, que não subiram ao coração, e não chegaram nem à mente humana, aos pensamentos, as coisas que Deus tem guardado para nós. Então, é isso. E aí a gente se aproxima de Deus para Ele nos limpar constantemente em arrependimento, em obediência a Deus e nos alimentando da palavra dele, que é perfeita, é maravilhosa, para que nós possamos, naquele dia, estar irrepreensíveis, estar limpos e estejamos dignos, não porque as nossas obras fizeram isso, mas porque nós chegamos perto de Deus, reconhecemos a nossa necessidade de Deus e desta forma Ele nos lava e nós estaremos limpos naquele dia, para que possamos então receber nossas vestes brancas, nosso novo nome e estar mais perto da presença de Deus, que isso é o mais importante do que as bodas, do que as festas, do que as coisas magníficas do céu. É simplesmente a presença de Deus que vai estar lá. Então é isso, meus irmãos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se quiserem deixar sugestões aqui do que dá para melhorar, que mais? De temas de vídeos, assuntos que vocês querem que eu fale. E qualquer coisa, então, só deixa nos comentários. E é isso, deixe seu gostei e até a próxima. É só o começo, irmãos. Fui!